Olá a todos, sejam bem-vindos a um exclusivo podcast e videocast que une as nossas duas revistas, Revista Adega e Aero Magazine. Eu sou Cristian Burgos, editor da Adega. Conosco está Edmundo Ubiratã, editor da Aero Magazine, e o nosso convidado, Jorge Rosas, CEO da Adriano Ramos Pinto, uma vinícola muito importante de vinho do Porto, obviamente de Portugal, e que foi a desculpa para a gente conseguir juntar nossas duas revistas e nossas duas paixões em uma única conversa, né? Tudo começou em 30 de março de 1922, uma das mais épicas aventuras da história da aviação, a travessia aérea do Atlântico Sul, em um hidroavião. Evidentemente, não foi uma travessia sem escalas, a humanidade já tinha aprendido a voar cerca de 20 anos, mas ainda assim a missão estava sob o comando de dois exímios aviadores que, mesmo não acumulando 10 anos de experiência, eram considerados acima da média. Arthur de Sacadura Freira Cabral, ou apenas Sacadura Cabral, era aviador da Marinha Portuguesa, com ampla experiência em navegação aérea, uma ciência recém-nascida na época. Seu amigo de aventura, Carlos Viegas Gago Coutinho, ou Gago Coutinho, também era aviador da Marinha Portuguesa, com grande conhecimento em cartografia. Ele foi o criador do sextante de horizonte artificial. Juntos, os dois aviadores criaram um corretor de rumo para compensar os desvios causados pelo vento. Ainda assim, nenhum deles podia prever o tamanho do desafio de cruzar um Oceano Atlântico num pequeno hidroavião. Eu queria convidar primeiro o Edmundo a falar um pouco sobre essa aventura na ótica da aviação, e daí a gente vai falar como é que uma garrafa de vinho fez parte dessa grande aventura mesmo. É isso. Não existe melhor palavra para definir isso do que uma grande aventura. Ed, seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui. Também queria agradecer a presença do nosso ilustre convidado, que vai ser muito legal a conversa, justamente podemos unir vinho com aviação, claro que com sabedoria. E o que eu achei interessante, o Cris e Jorge, é que como foi essa viagem, ela foi realmente épica. Então, falando de dois aviadores com experiência de voo, como o Cris já colocou, que não chegava nem 10 anos, a aviação tinha mais ou menos 17 anos que ela tinha sido criada com o avião, então era uma ciência muito nova, e o Atlântico Sul, os portugueses dominavam como poucos, já que eles fizeram as grandes navegações, mas uma coisa é vir de navio, que também não era uma coisa muito simples, outra é vir por via aérea, que gera um grande desafio. Não foi, o Christian disse, não foi uma travessia direta, não tinha como na época, para você ter uma ideia, a travessia foi Lisboa, Las Palmas, que é nas Gran Canárias, São Vicente, Porto Praia, Fernando de Noronha, Recife, Salvador, Porto Seguro, Vitória e aí sim Rio de Janeiro. Mas claro que não foi tão simples assim, não foi um monte de escala. Eles tiveram uma aventura épica com apoio da Marinha Portuguesa. Aí entra a história do vinho. Tiveram avião que afundou, dá para um avião afundar, isso aconteceu também. Era um Far Air, um avião bem pequeno, hidroavião, um F3. Era o estado da arte para a época, não tinha muito controle do avião, ele era bem simplificado. Isso vai dar uma história muito legal, especialmente quando a gente entender o que tem a ver o vinho agora com essa travessia, que é muito interessante. Jorge, seja bem-vindo. Se você puder dar umas palavrinhas, aí a gente começa a nossa conversa. Com certeza, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui a partilhar estas duas paixões convosco. De facto, esta aventura foi absolutamente extraordinária. Eu gosto, quando falo deste assunto com os meus amigos, gosto sempre de lhes dizer: imagina agora pegar um teco-teco e ir até ao Brasil. E hoje temos celulares, temos GPS, temos toda uma sofisticação tecnológica que na altura não havia. Portanto, esta aventura foi o equivalente a ir hoje à Lua ou a Marte. Não é? Era uma coisa absurda. Já se tinha feito a travessia do Atlântico, mas era uma viagem muito mais curta. Já se tinha ido do Reino Unido, penso eu, até os Estados Unidos, mas é uma viagem muito mais curta. E esta viagem feita pelo Gago Coutinho e Sacadura Cabral de facto foi heroica. E a história, eu tenho aqui uma fotografia nós temos aqui um museu em Vila Nova de Gaia com os dois pilotos, não sei se estou a tentar arranjar alguma definição, não sei se conseguem ver, e como veem, ele já tinha bastante idade quando fez esta aventura. E eles passaram por momentos muito, muito complicados.
nas Ilhas Canárias, a certa altura, o avião teve um problema e ficaram com um fumo intenso preto e tiveram que marear, portanto, aterrar no mar, sem visibilidade nenhuma. Portanto, é uma coisa que deve ser perfeitamente aterrorizadora, aterrar cego, não é? E depois foram fazendo isto em várias etapas, e uma das etapas eles deviam amarar junto aos rochedos São Pedro e São Paulo. O hidroavião era um aparelho muito pequeno, como já aqui foi dito, e eles apenas tinham uma caixa de madeira com o tal sextante, que foi o mesmo que o Álvares Cabral levou para o Brasil, que o permitiu chegar de Portugal até ao Brasil, mas adaptado à aviação. E, portanto, nessa caixa havia um sextante, havia uma carta do Presidente da República de Portugal que deveria ser entregue ao Presidente da República do Brasil, na altura Epitácio Pessoa, e essa carta basicamente dizia que é preciso pensar que esta viagem foi feita para celebrar os 100 anos da independência do Brasil. Portanto, isto foi feito em 1922, nós hoje estamos celebrando os 200 anos da independência do Brasil, e nós também estamos a celebrar estes 200 anos porque temos muito carinho pelo Brasil. Eu próprio sou meio português, meio brasileiro, a minha mãe era paulista. E, portanto, esse voo foi feito, eles levavam na tal caixa o sextante, adaptado à aviação, a carta do Presidente, que dizia basicamente que nós, portugueses, não somos mais um país colonizador, mas sim somos um país irmão, amigo, que partilhamos a mesma cultura há 400 anos e, portanto, queremos mostrar a nossa amizade e queremos vos dar a nossa cultura. Basicamente era isto, em linhas gerais, que a carta dizia. E para acompanhar essa carta havia um original, a primeira tiragem dos Lusíadas, portanto um livro de 1670. Eu penso que só há 2 ou 3 no planeta, no mundo. Portanto é um livro, como devem imaginar, com valor incalculável. Ele agora está no Real Gabinete de Leitura no Rio de Janeiro, que aconselho todas as pessoas que não conhecem a visitar, é considerada uma das bibliotecas mais bonitas do mundo. E juntamente com esse livro de Lusíadas e uma garrafa de Ramos Pinto, que tinha sido trazida pelo Sacadura Cabral e que era um grande apreciador dos nossos vinhos e que tinha decidido levar a garrafa para, quando chegasse ao Rio de Janeiro, celebrar a viagem, o final da viagem. Só que, entretanto, nessa tal etapa que eles tinham que fazer junto aos rochedos São Pedro e São Paulo, portanto, estes rochedos pertencem ao território brasileiro, são rochedos muito importantes para o Brasil, estrategicamente, porque permitem ao Brasil terem mais área de mar, mas basicamente, hoje em dia, penso que há lá uma estação científica, mas na altura eram 2 rochedos, não é? Suponho que teriam lá um farol para os navios não irem contra o rochedo. E a acompanhar o hidroavião andava um barco português da Marinha Portuguesa, o República, e que estava à espera deles e que trazia combustível, trazia alimentos, etc. E quando eles amararam junto aos rochedos, veio uma onda um bocado maior e o flutuador partiu como se fosse um ramo de uma árvore. E o hidroavião, como você disse bem, começou a naufragar, mas eles foram salvos sem sequer se molharem e conseguiram trazer a caixinha com o sextante, a carta do Presidente, Lusíadas e, obviamente, a garrafa de Ramos Pinto, preciosa garrafa de vinho de Porto de Adriano Ramos Pinto. Entretanto, foram levados no barco até aquela ilha... como é que se... Ilha muito Fernando de Noronha. Noronha. Devem ter passado um bom momento. Na altura não devia haver tantas pousadas, mas ficaram num ambiente maravilhoso e ainda esperaram bastante tempo por o novo avião que eles exigiam que tivessem um motor Rolls-Royce, porque eram os motores mais fiáveis da altura, e portanto eu julgo que esperaram cerca de 3 semanas até vir o novo hidroavião que veio do barco
e mal chegou, resolveram voltar para trás, sobrevoaram os Rochedos para ninguém dizer que eles não teriam feito aquele trajeto entre os Rochedos e Fernando de Noronha. Portanto, voltaram para trás, sobrevoaram os Rochedos e, ao voltar em direção ao continente brasileiro, o avião começa a engasgar e tem que amarar outra vez no meio do oceano, a 170 milhas de Fernando de Noronha e a 100 milhas do navio, que não sabiam onde eles estavam, portanto ficaram horas ao sol a desidratarem. Entretanto cai a noite, ficam horas debaixo das estrelas e pensam, seguramente vamos morrer aqui. E o Gá Coutinho... entretanto, os flutuadores do avião a deixar entrar água, o avião a naufragar devagarinho, mas a naufragar, e o Gá Coutinho diz a certa altura... e 2 tubarões rodeando constantemente o hidroavião. E o Gá Coutinho diz, eu vou morrer, mas ao menos os tubarões não me vão comer, porque eu vou-me amarrar ao hidroavião e assim ele vai para o fundo e os tubarões não me comem. E entretanto, sorte da sorte, passa um barco da Marinha, um barco mercante, um barco comercial, que os vê e que os salva. E eles, mais uma vez, pegam na caixinha com o sextante, o Lusíadas, a carta do presidente e a garrafa, que entretanto estava vazia, e que eles, com muita graça, escreveram os 2 cartas ao meu bisavô e ao irmão, explicando que estavam no sofrimento. Imagino que é estar horas a pensar, vamos morrer aqui, porque o barco não vai chegar aqui a tempo para nos salvar. E, portanto, diz que o único consolo foi ter dado uns beijinhos à companheira. Obviamente que não havia mulher nenhuma no hidroavião, porque aquilo era um hidroavião minúsculo, com 2 pilotos, e a companheira era a garrafa, e os beijinhos significam que eles tomaram a garrafa toda. E, portanto, disseram que foi o único consolo que tiveram durante essas longas horas de espera. E pronto. E pegaram na garrafa vazia e no resto do material passaram novamente para o barco e esperaram por um segundo avião. Portanto, houve 2 hidroaviões que afundaram. E isto é muito importante porque Portugal fez um esforço colossal para fazer esta empreitada. Isto foi um orçamento, eu perguntei a pessoas do Exército e da Marinha Portuguesa, eles não conseguem saber qual foi o orçamento exato do custo desta operação. Mas, de facto, foi um custo brutal, sobretudo ao pensarmos que Portugal entrou na Primeira Guerra Mundial e, portanto, estava saindo da Primeira Guerra, e, portanto, estava liso, não tinha onde estão, e fez um esforço titânico, porque, entretanto, isto ficou muito mediático. Os pilotos, cada vez que conseguiam fazer mais uma aventura, eram considerados, apareciam nos jornais, viam-se vistos como heróis, e, portanto, a aventura tinha que terminar. E, portanto, vem o 3º avião e eles fazem o resto da viagem e vão até Salvador, e depois Porto Seguro, Vitória e Rio de Janeiro, sempre com a garrafa vazia, que depois voltou para Portugal de barco e que nós temos aqui no nosso museu a garrafa histórica, que está visitável aqui no nosso museu no Porto, em Vila Nova de Gaia, na nossa sede social, que é onde eu estou neste momento. É um edifício com 314 anos, onde temos um museu e temos várias peças. A nossa história da nossa vinícola está muito ligada ao Brasil. E, portanto, como eu dizia, nós este ano, para comemorar o centenário da primeira travessia aérea do Atlântico, resolvemos fazer uma réplica desta garrafa, vem nesta caixa, e é uma réplica facsimile, portanto, idêntica, como podem ver, exatamente igual, e aqui com a assinatura dos pilotos, tal como está na garrafa original, Gá Coutinho e Sacadura Cabral. Isto é uma edição limitada que só está disponível no Brasil e em Portugal, não fazia sentido pô-la nos Estados Unidos ou noutro lugar, portanto é uma edição muito limitada. E pronto, e esta história, é esta a explicação porque é que esta garrafa de vinho estava ligada a
esta travessia aérea, esta primeira travessia aérea do Atlântico Sul. Ed, eu tive a oportunidade de degustar a garrafa, a gente vai depois degustar uma nós dois juntos para celebrar também e homenagear essa aventura. Uma coisa que o Jorge falou muito bem, eles na época sobrepujaram os conceitos, eles se tornaram pessoas absolutamente famosas e, como dizia em Portugal, carregado aos ombros, né, pela multidão, onde quer que eles iam, convidado para grandes festas e tudo mais, durante toda a passagem deles aqui pelo Brasil, até o Rio de Janeiro. O Jorge me confidenciou que um deles era mais festeiro do que o outro. Se você puder falar um pouco. Não, era o Gá Coutinho, e tem piada porque era o que tinha mais idade, e portanto eu acho que ele estava aproveitando o fim da sua vida e portanto esta aventura também, eu acho, isto já é uma interpretação minha, não é? Porque ele deveria ter 70 e tal anos, não sei exatamente que idade é que teria, mas ele deve ter pensado, também se eu morri como um grande herói nacional, não é? Porque esta aventura, de facto, era muito perigosa, não é? E ele foi convidado, de facto, ele era recebido, existem fotografias deles a chegarem a Salvador e ao Rio e a todas as cidades onde eles passaram, as ruas não se via ao chão, quer dizer, apinhada, pareciam comícios apinhados e eles recebidos em ombros e pelos vistos, eram sempre convidados para muitas festas e o Gá Coutinho sempre aceitava. O Sacadura Cabral, apesar de ser mais novo, ficava mais recatado no hotel ou na casa de alguém, mas o Sacadura aproveitava sempre as festas que os convidavam. E o bacana é que eu ouvi essa história primeiro do Jorge, e depois fui falar com o Edmundo. Edmundo, ouvi uma história maravilhosa que envolve... E o Edmundo falou, não, eu conheço. Então, Ed, dá um pouco a sua visão do ponto de vista aeronáutico, o que representou isso e o que você sabia e o que o Jorge falou que você não sabia também. Então uma coisa interessante, aproveitar a última palavra do Jorge, curioso que o Sacadura Cabral, ele era realmente bem mais novo, e ele não era realmente tão festeiro. E o curioso é que ele morreu exatamente 2 anos depois, com 43 anos, ou seja, se ele tivesse aproveitado mais, acho que teria pelo menos celebrado aquela grande conquista dele. Ele acabou não tendo essa sorte aí de explorar. Já o Gá Coutinho morreu já em 59, com 90 anos de idade, ou seja, acabou vendo bem e vivendo festeiro, aproveitou aquele momento de celebração. E o Jorge falou um ponto interessante, é que já se tinha algumas tentativas de travessia no Atlântico Norte, que realmente é um trajeto bem mais curto do que Portugal-Brasil pelo Atlântico Sul. Mas a primeira travessia sem escala só aconteceu 5 anos depois, com Charles Lindbergh, lembrando, 5 anos na década de 1920 para a aviação eram saltos gigantescos, a aviação via uma modernização muito rápida, e que o Gá Coutinho e o Sacadura Cabral fizeram, realmente foi épico. Acho que o Jorge colocou uma boa, o artigo realmente foi muito grandioso, foi um feito que ninguém imaginava, especialmente Portugal e Brasil, que era um país ali um pouco afastado da tecnologia aeronáutica, estava tudo basicamente na França, Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos. Então, 2 países irmãos que celebraram junto e tentando justamente manter suas tecnologias aeronáuticas, sempre tiveram uma ligação também aeronáutica bem interessante. E outro ponto que eu acho que é bem curioso dessa história é que para você cruzar o Atlântico hoje, como o Jorge começou dizendo, com GPS, com navegação muito bem acertada, você tem hoje cartas que te falam a posição do vento, você tem radar meteorológico, ainda assim, para um avião pequeno, é uma grande aventura. Na época, a única coisa que eles tinham era um sextante adaptado para uso aeronáutico. Aliás, esse sextante ele acabou depois sendo adotado por vários países, a aviação comercial utilizou, e pouca gente sabe que é uma invenção portuguesa, que também é bem interessante, né? Portugal tem toda essa história aí com a navegação, desde lá das grandes navegações. E outro ponto que eu acho também que foi ali impressionante, que o avião, basicamente, ele tinha para instrumentação era velocidade, altímetro e parâmetro de motor. E absolutamente mais nada, você tinha que fazer um voo de navegação visual sobre a água. A água é igual em qualquer lugar do mundo, então você imagina que eles tinham que ficar sempre corrigindo com o sextante em voo, a baixa altitude, com vento, especialmente ali próximo ao Equador, para conseguir fazer essa travessia. Até São Pedro e São Paulo, acho que deve ter sido o trajeto mais complicado em termos de navegação, e depois supostamente ficou mais simples porque eles tinham a costa brasileira para fazer essa travessia final. Mas esse trecho é extremamente delicado e teve todas as aventuras, né? O avião afundar 2 vezes, Portugal ter que comprar um segundo e um terceiro avião, enviar de navio, que não era fácil, você tinha que desmontar o avião parcialmente,
e remontá-lo no Atlântico. Imagina só toda essa logística também para tudo isso funcionar. Acho que realmente foi um feito memorável e que vale a pena ser celebrado agora. E o interessante, eles só foram chegar no Rio de Janeiro em 17 de junho. Olha o tamanho da jornada que eles fizeram. Não foi aquele voo simples e rápido, foi realmente muito lento. E, de facto, esta coisa do sextante é algo que até em Portugal se fala pouco, mas, de facto, isto revolucionou a história da aviação mundial, que é uma coisa que não pensamos muito. De facto, os portugueses abriram um caminho para o mar, mas também para o céu, para os céus, não é? Exatamente, com uma importância enorme. E parece que foi meio coincidência, né? Já tinha uma tradição de mar com o uso do sextante e acabou indo para aviação, algo meio natural. E que realmente eu não conhecia essa história do vinho. Achei muito divertido saber que tinha o vinho a bordo e que eles beberam o vinho. Tipo, vou morrer, mas pelo menos eu celebro com vinho, né? Foi bem curioso isso. E este vinho portanto, é um Tawny, é um vinho envelhecido aqui nas nossas caves no Porto. É um vinho que tem uma idade média de cerca de 9 anos, pouco mais de 9 anos. Portanto, é um vinho multissafrado, é uma mistura de várias safras, em que a média é mais ou menos 9 anos. Portanto, há vinhos aqui com menos de 9 anos, para dar aquele lado mais frutado ao vinho, mas há outros vinhos de safras bem mais antigas para dar uma complexidade aromática, uma persistência em boca. Portanto, é um vinho muito interessante. O facto de ele ser envelhecido aqui nas pipas de madeira faz com que ele fique uma cor um bocado mais aloirada, mais tawny, os ingleses dizem tawny, nós os portugueses dizemos aloirado. Portanto, é uma cor assim mais atijolada, mais marrom, porque o que acontece é que o vinho, quando é envelhecido em pipas, a pipa tem poros, tem porosidade, e portanto o oxigênio passa através dos poros, e quando o vinho está em contacto com o oxigênio, os pigmentos do vinho, portanto a cor do vinho é física, é palpável, não é? Esses pigmentos que estão no vinho, quando estão em contacto muito tempo com o oxigênio, eles precipitam, caem, e portanto o vinho ganha essa cor menos vermelhona, menos ruby, e fica com uma cor mais tawny, como dizem os ingleses, e que nós usamos muito essa expressão. Até um vinho histórico no Brasil. Esta foi a primeira marca que o meu bisavô fez no Brasil, o primeiro vinho, chama-se Adriano, portanto tenho, ou neste caso, o meu tio bisavô. E eu não sei se você quer que eu fale um bocado da vinícola. Portanto, a vinícola foi fundada pelo meu tio bisavô no século XIX. Ele começou comprando os vinhos do seu pai. O meu trisavô já era proprietário de uma quinta, portanto, de uma vinícola no Douro, e ele, o Adriano, com apenas 21 anos, resolveu fundar a sua própria vinícola, com uma ideia completamente arrojada e inovadora para a altura, porque na altura todo o vinho do Porto era exportado em pipas, e ele teve esta ideia de exportar em garrafa. O que parecia uma ideia absurda. Só para quem não conhece, Jorge, pipas são grandes barricas de madeira, né? Eram os invólucros que então não eram exportados engarrafados. Pode continuar. Ele era engarrafado depois no Brasil. Ele saía daqui em barricas. A pipa é algo muito específico para o vinho do Porto, não é? Os franceses utilizam mais o termo de barrique, que tem a capacidade de 225 litros. Nós aqui elas têm uma capacidade, de uma forma geral, de 550 litros. E, portanto, o que eles pensavam é que você exportar 550 litros numa barrica, num contentor em madeira, ou a mesma quantidade em garrafas, iria-lhe ocupar muito mais espaço, muito mais peso, e, portanto, o transporte seria mais caro, e por isso é que eles faziam o transporte em barricas ou em pipas. E ele teve esta ideia perfeitamente muito arrojada para a altura, de vender com o seu próprio nome no rótulo, e vender um vinho de altíssima qualidade, com um packaging muito cuidado. Portanto, ele ia à Alemanha comprar as garrafas, porque na altura ele considerava que as melhores garrafas eram feitas na Alemanha. As cápsulas vinham da Holanda, dos Países Baixos, porque eles achavam que as melhores cápsulas eram holandesas. Os rótulos eram desenhados e
fabricados em Paris, e é preciso ver que no final do século XIX Paris era a capital mundial da arte, portanto todos os grandes artistas estavam lá, todos os grandes designers estavam lá. Ele inclusive tinha 2 filhas que viviam em Paris, portanto ele ia lá muito regularmente fazer os rótulos e fazer mesmo os cartazes, famosos cartazes da Ramos Pinto da Arte Nova. E portanto ele resolve fazer um packaging muito bonito, exporta em garrafa e com um vinho de altíssima qualidade que ele decide vender no Brasil. E é interessante porque a maioria dos brasileiros não tem esta noção. Na altura, no final do século XIX, o Brasil, juntamente com a Inglaterra, era o maior mercado do mundo de exportação de vinho do Porto. Portanto, o brasileiro já consome vinho há muitos anos, só que eu suponho que desde a ditadura militar até agora, ou sei lá, digamos até há 10 ou há 20 anos atrás, o consumo de vinho reduziu-se muito porque os impostos tornaram-se muito elevados no Brasil e, portanto, o vinho tornou-se algo muito inacessível no Brasil. A gente mais do que isso, Jorge, a gente passou por um período de proibição de importações, até muito próximo da década de 90, no início do governo Collor, e isso prejudicava chegar vinhos de fora do Brasil para cá. Foi uma coisa muito ruim para o consumidor, também foi ruim para a indústria, porque uma indústria que não precisou, não acompanhou na década de 80 as mudanças que estavam acontecendo do contexto de produção e tecnologia, né? Tanques de aço inoxidável e outras coisas, porque era proibido importar vinho, mas também era proibido importar os tanques e importar essas tecnologias. Então, o Brasil ficou como um elo perdido na produção de vinhos, e isso foi muito ruim. Felizmente, na década de 90, se abriu novamente tanto para a gente receber os melhores vinhos do mundo, como também houve um grande trabalho de modernização da produção de vinhos aqui no país. Isso explica um pouco o que aconteceu. Mas o tio bisavô do Jorge, ele era um gênio do marketing. Se você vê, ele fazia cartazes incentivando a boa vida e falando de encontros e uma série de coisas, e ninguém fazia isso. Ele foi, de facto, um homem com uma visão extraordinária, porque entendeu, antes de toda a gente no mundo do vinho, que a sensualidade poderia ajudar a promover os vinhos. E, portanto, ele encomendava estes cartazes da Arte Nova, feitos pelos melhores artistas italianos, franceses, russos, todos esses artistas que viviam em Paris, sempre à volta de um tema que era a tentação. E, portanto, muitas vezes há um que é muito engraçado, que se vê uma orgia romana há 2000 anos atrás, em que todo mundo está tomando vinhos da Ramos Pinto, que Ramos Pinto nem existia na altura, mas estão todos tomando com um copo na mão, e umas senhoras meias nuas, com uma taça de vinho do Porto, tentando os senhores, e depois em baixo diz os vinhos do Porto de Adriano Ramos Pinto dão alegria aos tristes e audácia aos tímidos, como dizia o ditirambo grego. Não é? E, portanto, ele tinha sempre um sentido de humor e brincava sempre com este tema da tentação, da sedução, da sensualidade, que é preciso pensar que o Brasil, há 100 anos atrás, era um país muito tradicional, muito puritano, tal como Portugal, não é? E, portanto, fazer cartazes com mulheres nuas era algo que choca hoje muita gente. Imagina o que era há 100 anos atrás em Portugal ou no Brasil. E, portanto, mas o que é interessante é que este vinho da Casa Ramos Pinto é o vinho mais antigo que existe no Brasil, é a marca de vinho do Porto mais antiga que existe no Brasil. Portanto, nós estamos com uma presença praticamente contínua desde o século XIX até aos nossos dias. E, portanto, é por isso que eu dizia que eu sou luso-brasileiro, porque a minha família sempre foi, há 142 anos estamos no mercado brasileiro, e, portanto, sempre fomos para o Brasil para promover os nossos vinhos, o meu pai, inclusive, e eu estive agora há pouco tempo consigo, e
Christian. E o meu pai, numa dessas viagens, conheceu a minha mãe e foi assim, amor à primeira vista. Namoraram 2 anos por carta e depois acabaram por casar e a minha mãe veio viver para cá e eu nasci cá, mas tenho parte da minha família no Brasil. Portanto, a Ramos Pinto, eu próprio estou muito ligado ao Brasil, mas a própria história da casa Ramos Pinto está intimamente ligada ao Brasil. Aliás, é muito interessante para todos os brasileiros virem visitar o nosso museu, porque tem muitas histórias relacionadas com o Brasil. Como é que o vinho foi parar no avião, já que a casa já tinha essa tradição de um marketing, para a época, até agressivo, principalmente pelas campanhas? Como é que ele foi entrar nessa aventura junto com o Gago Coutinho e Sacadura Cabral? Porque o meu bisavô lhe tinha dado umas garrafas de Ramos Pinto. E ele, como era grande apreciador dos nossos vinhos, resolveu pegar numa dessas que o meu bisavô lhe tinha dado e levá-la na viagem, simplesmente. E pronto, e fez-nos esta simpatia de assinar a garrafa e trazê-la vazia, e que nós, com muito prazer e muito orgulho, mostramos aqui a todos os visitantes. Nós recebemos dezenas de milhares num ano normal, não é? Num ano sem Covid, recebemos algumas dezenas de milhares de visitantes que vêm visitar aqui o nosso museu em Vila Nova de Gaia, no Porto. As pessoas visitam o museu, visitam as caves, veem as tais pipas de vinho do Porto e depois fazem uma degustação. E podem degustar este vinho também. Jorge, quantas garrafas você produziu desse vinho? Então, nós fizemos uma primeira edição, mas está a ter tanto sucesso que agora estão-nos a pedir mais. Nós fizemos. Esta é uma série de 1000 e esta que eu tenho aqui na minha mão. Espera aí. Esta que eu tenho na minha mão é 758. Mas como isto está a ter mais sucesso que nós esperávamos, provavelmente vamos fazer mais umas séries. Eu julgo que isto deve ir uma edição, passa sempre por ser uma edição muito limitada, que deve andar à volta das 4.000 garrafas para Portugal. Muito legal. Portanto, é de facto uma edição muito, muito limitada. Muito legal. E para os nossos amigos que seguem o Edmundo com a Aero Magazine, eu vou falar um pouco esse conceito de ser uma garrafa de Tawny é muito legal, porque o Tawny é uma garrafa que você pode abrir e como ele já é oxidado, o vinho ele não sofre tanto com a oxidação da garrafa estar aberta, do oxigênio e tudo mais, então você pode ir consumindo e saboreando ela aos poucos. Ao contrário, se fosse um Ruby ou um Vintage ainda mais, você seria obrigado a consumir com mais velocidade. Não sei se isso é bom ou ruim, mas você seria obrigado a consumir com mais velocidade para o vinho não ir perdendo suas características. Há uma coisa que eu acho muito importante e que acho que é sempre bom de falar, é que estes vinhos Tawnies devem ser servidos frios. Eu ponho sempre na minha, como é que se diz no Brasil? Nós dizemos frigorífico. Geladeira. Na porta da minha geladeira, porque ele é tão mais agradável servido frio. E depois há outra coisa que eu vejo, não só no Brasil, mas pelo mundo inteiro, é tomar o vinho. Muita gente ainda toma o vinho naquelas taças das nossas avós, naquelas cálices pequeninos, que é a pior coisa que você pode fazer a uma garrafa de vinho do Porto. É porque, por um lado, tecnicamente, o vinho do Porto é um vinho. E como todos os vinhos, ele tem que respirar dentro da taça. Você é um vinho, para bem apreciá-lo, tem que olhar a cor, o aroma e o paladar. E para você poder ver, você sabe isso melhor que ninguém, mas estamos falando aqui para as pessoas que nos estão assistindo, não é? Para sentir os aromas do vinho, é preciso abanar o vinho no copo, para ele exaltar os aromas. E isso num copo, numa taça pequena, não é possível. E, portanto, a temperatura do vinho frio e uma taça de vinho branco, que é normalmente o que eu uso para tomar vinho do Porto, é o ideal e faz toda a diferença no consumo do vinho do Porto. Aqui no Brasil, a gente tem o hábito de consumir os vinhos, em geral, bastante resfriados. Então, mas algumas pessoas ainda guardam o vinho do Porto junto do lugar onde eles guardam os destilados e, obviamente, daí não estaria resfriado. Esse é um excelente
ponto que você trouxe, Jorge. E felizmente a gente está vendo também as pessoas abandonando os cálices para tomar vinho do Porto e outros vinhos, né? Eu lembro que quando eu comecei a revista, eu costumava falar, não, eu não quero a taça dos 7 anões da Branca de Neve, eu quero uma taça de verdade para tomar vinho do Porto, porque vinho do Porto é um vinho de verdade. Aí falava, não, mas a gente serve a taça. Tá bom, serve a taça e me traz a outra taça. Eu pegava eu acho que era mais por uma questão da dose. Pegava de uma dose, botava na taça grande para poder saborear e apreciar melhor os vinhos do Porto. Ed, você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Se não, É só uma curiosidade para a gente depois montar aqui no vídeo na hora de fazer edição. Pelo que eu já li, quando você faz o transporte do vinho do hemisfério norte para o sul, tem todo um processo para não dar problema. Nesse caso, o vinho do Porto que estava no avião, ele sofreu alguma variação por esse voar baixo em temperatura alta ou ele ficou completamente estável? É provável que ele tenha sofrido alguma alteração, não por ter atravessado o Equador, mas mais pela temperatura do motor. Porque eu vejo aqui se calhar não se consegue ver aqui bem na coisa, mas isto tem uma mancha preta aqui, aqui assim, que é uma queimadura do motor. Portanto, a garrafa deve ter ficado por algum tempo junto ao motor e ficou preta. Portanto, a temperatura elevada, obviamente, não é boa para o vinho, não é? E sobretudo as oscilações de temperatura. O vinho, para estar em boas condições, deve estar conservado a uma temperatura bastante fria, com uma umidade relativa também constante, e portanto o vinho do Porto é provavelmente dos vinhos no planeta que é mais resistente tanto ao tempo como à oscilação de temperatura, muito mais que um champanhe, por exemplo. Agora, e isso é uma das características dos grandes vinhos do mundo, é a capacidade de envelhecer de um vinho, não é? Os grandes vinhos do mundo têm essa capacidade de envelhecimento. É uma das características dos grandes vinhos, como há outras, mas esta para mim talvez até seja uma das mais importantes. E o vinho de Porto é resistente a isso. Agora, se você conservá-lo direitinho, ele vai sempre ficar melhor do que se puser a oscilar a temperatura, com temperaturas muito elevadas, não é? E, portanto, naturalmente, apesar do Sacadura Cabral ter escrito ao meu bisavô que foi o único consolo que ele teve nesta viagem, a verdade é que o vinho, se calhar, não estava, suponho eu, exatamente nas mesmas condições de quando saiu daqui. Ele também pode ter ficado, ele pode ter ficado junto ao motor já quando a garrafa estava vazia. Eu não sei se o Sacadura Cabral teve essa preocupação de o pôr num lugar afastado do motor antes de a tomar, não faço ideia. Mas a verdade é que ela tem essa marquinha no rótulo da queimadura do motor. Pode ter sido depois de ter sido bebida. Muito legal a história, sensacional. Essa parte do vinho deu um charme adicional, uma aventura que já era épica, foi muito bacana. E você hoje em dia viaja para qualquer lado em business e tem sempre um vinho do Porto, não é? Mas esta garrafa foi a primeira garrafa de vinho do Porto no mundo a viajar dentro de um avião, não é? É extraordinário pensar nisso. Muito bacana. Bom. Muito bom. Bom, eu queria agradecer Jorge, Edmundo, por participarem dessa conversa hoje e agradecer a você que está nos ouvindo ou assistindo e que sabe um pouco mais dessa aventura histórica e da aventura dessa garrafa histórica também. E espero que você tenha o privilégio, assim como eu já tive, o Edmundo vai ter em breve, de degustar essa homenagem feita pela Adriano Ramos Pinto, essa épica história da aviação. Obrigado. Ed. Forte abraço a todos e muito obrigado. E Jorge também, obrigado pela história. Eu é que tenho que agradecer o convite uma vez mais e aproveito para renovar, caso venham aqui ao Porto, para virem nos visitar, não hesitem, ou se não tiverem a possibilidade, podem visitar-nos através do paladar e dos aromas que estão nos nossos vinhos disponíveis no Brasil. Obrigado, gente. Acho que foi muito bom.